Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. É um grande prazer receber aqui o seu acesso à sua visualização e eu peço que você fique conosco nesse vídeo até o final. Nós vamos tratar do tema o aspecto da pregação redentiva, tá bom? No vídeo anterior aqui a gente falou a respeito do FCD, ou foco da condição decaída, e nesse vídeo eu quero tratar com você a parte que complementa o FCD, que é o aspecto da pregação redentiva, tá bom? Se por um lado o FCD revela aquela questão do ser humano que necessita de Deus, o aspecto da pregação redentiva, ele vai revelar como nós podemos ser completos, perfeitos em Cristo, tá certo? Então fica comigo até o final desse vídeo para nós vermos juntos esse tema aqui, esse assunto tão importante. Peço que você deixe seu like, faça o seu comentário no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e vamos compartilhar aqui esses conteúdos com aqueles amigos que têm apreço também pela pregação bíblica e expositiva. Vamos fazer crescer essa comunidade de pregadores bíblicos, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo que está no nosso site, tá bom? Então depois você pode conferir esse artigo na íntegra. Mas eu quero tratar com você aqui uma questão que a Bíblia ela sempre faz questão de nos revelar. Por exemplo, lá em Salmos, no capítulo 12, do verso 1 a 4, diz o seguinte: Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e calhe a língua arrogante. Eles dizem: mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos. Quem nos impedirá? Tá bom? Então a Bíblia revela para nós que, de fato, todo ser humano ele está corrompido pelo pecado. Em Romanos, no capítulo 3, no verso 10 a 18, o apóstolo, parafraseando o Salmo também, ele vai dizer: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Tá bom? Então a Bíblia ela faz questão de relatar que todos nós nos desviamos do caminho que Deus havia trilhado para nós. Todos nós nos desviamos e de alguma maneira somos incompletos e precisamos de Cristo, precisamos da presença de Deus na nossa vida para que nós possamos então encontrar essa perfeição, essa integridade, tá bom? Então essa doença nós sabemos que é a doença do pecado, tá certo? A nossa falta de integridade é resultado do pecado que habita na nossa carne. E foi exatamente esse ponto que a gente tratou no nosso vídeo a respeito do FCD, o foco da condição decaída. Todos nós somos pecadores, imperfeitos e incompletos de alguma maneira. No entanto, como a gente observou também nesse vídeo que a gente falou a respeito do FCD, Deus ele se recusa a nos abandonar, tá bom? Ele se recusa a nos dar as costas, a nos deixar num beco sem saída. Se por um lado o FCD nos leva a identificar a nossa condição pecaminosa, a nossa incapacidade de salvação por nossas próprias obras, o aspecto redentivo nos leva diretamente para a cruz de Cristo e deposita nele, somente nele, a nossa esperança. O aspecto redentivo nos apresenta a graça, a misericórdia de Deus em não nos deixar à mercê da nossa própria condição pecaminosa. O próprio texto de Mateus, no capítulo 1, verso 21, diz: Ele terá um filho e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá bom? Então, se nós precisamos ser libertos dessa condição decaída, Cristo é aquele que nos liberta. Então, como que a gente consegue aplicar esse aspecto redentivo na pregação, na nossa pregação? Um exemplo prático do aspecto redentivo, como ela pode ser aplicada na vida dos crentes, se encontra em 1 Coríntios capítulo 13. Ali o apóstolo Paulo ele lida com o FCD dos membros da igreja de Corinto, que a saber é a falta de amor, tá certo? E ele apresenta como solução o aspecto redentivo, o amor, mas o amor com A maiúsculo, tá bom? Não o amor como conhecemos, mas o amor em sua plenitude, que só pode ser encontrado naquele que de fato é amor, que só pode ser vivenciado pelo crente que está em união com Jesus Cristo. Todo aspecto redentivo apontará para Jesus Cristo e a sua obra. Não importa qual seja o nosso FCD, o nosso foco da condição decaída. Em Cristo, nós encontramos redenção. Portanto, a aplicação da nossa pregação, a conclusão da nossa pregação deve apontar para Jesus como Salvador. Se o FCD é a falta de confiança em Deus,
O aspecto redentivo apresenta em Cristo Jesus a plena certeza de que Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Ele não irá falhar. Se o FCD é justamente a falta de vontade de cumprir a vontade de Deus, se buscarmos a Cristo e permanecermos nele, novas criaturas seremos. Ele realizará em nossa vida tanto o querer quanto o efetuar. Se o nosso FCD nos impede de buscar a Deus, Cristo vem até nós e bate a nossa porta buscando fazer morada em nossa vida, buscando nos oferecer a salvação em seu nome. E ainda, se o nosso FCD é a culpa de um pecado do qual nós não podemos nos livrar, Jesus Cristo, o justo, nos garante o seu perdão. Garante o seu perdão que é suficiente para nos tornar limpos e purificados do pecado, ainda que seja um pecado de tal gravidade. Um ponto que é muito importante nós levarmos em consideração é que o aspecto redentivo, assim como o FCD, ele sempre será fiel à passagem que nós estamos pregando. Por exemplo, se estamos pregando uma passagem que fala sobre arrependimento, não adianta querer apontar para Cristo como pão vivo ou como Emmanuel, Deus conosco, tá certo? Precisamos dar o direcionamento correto para o aspecto redentivo que é apresentado. Jesus, ele é o nosso advogado. É aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Tá bom? Então, assim como o FCD precisa ser fiel ao texto bíblico, o aspecto redentivo também precisa ser fiel. Tá bom? Jesus Cristo será o alvo do aspecto redentivo. E é este o fundamento que irá tornar a nossa pregação cristocêntrica com eficácia. Se identificarmos corretamente o FCD e não aplicarmos o aspecto redentivo, a nossa pregação não passará de legalismo. Ela será seca e sem vida. Não passará de um conjunto de regras do que se deve fazer e do que não se deve fazer. Mas se a graça, a misericórdia de Cristo for exposta com fidelidade às Escrituras, os ouvintes encontrarão nele a luz no fim do túnel, o bálsamo para suas feridas, o consolo em meio à tristeza, o alimento para a vida e, mais do que isso, encontrarão o perdão dos seus pecados e o caminho para a vida eterna. Meus amigos, Cristo, ele precisa ser exaltado na nossa pregação. O aspecto redentivo tem que sempre fazer parte do texto bíblico no qual nós estamos pregando, porque Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.